Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Sexta-feira, meu povo, tem como tema a natureza da comissão. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever no canal, ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque estamos com o objetivo de alcançarmos 1000 inscritos e com a sua ajuda mais pessoas irão conhecer a Cristo Jesus. Como eu estava dizendo, sexta-feira tem como tema a natureza da comissão. Durante toda essa semana nós conversamos sobre vários aspectos da história de Paulo, de como Paulo ele foi julgado injustamente, como Cristo foi julgado injustamente, mas também de como eles e os demais apóstolos também abriram mão dos seus direitos muitas vezes para a pregação do Evangelho. E nessa sexta-feira eu trouxe para vocês alguns textos de Ellen White, primeiramente ali do livro Atos dos Apóstolos e também do livro Eventos Finais e por último, e não menos importante, do livro Evangelismo. Primeiramente aqui Ellen White fala no Atos dos Apóstolos, lá na página 136 e 137 o seguinte: os apóstolos sofreram extrema tortura por causa da dolorosa posição em que foram postos, mas não reclamaram. Em vez disso, nas densas trevas e na desolação do calabouço, encorajavam um ao outro com palavras de oração e cantavam louvores a Deus por terem sido considerados dignos de sofrer por sua causa. O coração deles foi animado por um amor fervoroso e profundo por seu Redentor. Paulo se lembrava da perseguição movida contra os discípulos de Cristo, da qual ele havia sido instrumento, e se alegrou por seus olhos terem sido abertos para ver e seu coração para sentir o poder das gloriosas verdades, uma vez desprezado. Agora lá na página 138, Ellen White continua, no mesmo livro ela fala o seguinte: a severidade com que o carcereiro tratara os apóstolos não havia despertado neles ressentimento. Paulo e Silas tinham o Espírito de Cristo e não de vingança. No coração deles, repleto de amor do Salvador, não havia lugar para a maldade contra seus perseguidores. Agora exatamente no mesmo livro também, mas agora lá na página 222 e na página 223, Ellen White continua dizendo o seguinte: quando Paulo visitou Corinto pela primeira vez, encontrou-se entre um povo que desconfiava das intenções dos estrangeiros. Os gregos do litoral eram negociantes perspicazes e por tão longo tempo haviam se dedicado à prática de negócios condenáveis que chegaram a crer que a religião era um meio de enriquecer e que conseguir dinheiro, qualquer por meios lícitos ou ilícitos, era louvável. Paulo estava familiarizado com suas características e não queria dar oportunidade de dizerem que ele pregava o evangelho para enriquecer. Ele podia com justiça exigir sustento da parte de seus ouvintes coríntios, mas estava disposto a renunciar esse direito com receio de que sua utilidade e sucesso como pastor fossem prejudicados pela suspeita injusta de ele estar pregando o evangelho para ganhar dinheiro. Procurava remover tudo o que pudesse dar origem a mal-entendidos para que a força de sua mensagem não ficasse comprometida. Agora, ali no livro Eventos Finais, da página 91, Ellen White fala o seguinte sobre nós, como nós devemos dar o nosso exemplo no tempo do fim. Se formos levados aos tribunais, deveremos abrir mão dos nossos direitos, a menos que isso nos coloque em conflito com Deus. Não estamos pleiteando nossos direitos, mas o direito de Deus ao nosso serviço. E por último, aqui no livro Evangelismo, lá na página 389, Ellen White fala assim: reis, governadores e pessoas importantes ouvirão sobre vocês por intermédio do testemunho daqueles que são os seus adversários, e sua fé e seu caráter serão deturpados diante deles. Mas aqueles que falsamente acusados terão a oportunidade de ir à presença de seus acusadores a fim de responder por si mesmos. Terão o privilégio de levar a luz diante daqueles que são chamados os grandes da terra e, se tiverem estudado a Bíblia, se estiverem preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir uma razão da esperança que há em vocês,
seus inimigos não serão capazes de contradizer sua sabedoria. Nesses textos, Ellen White destaca vários pontos importantes, mas eu quero pegar somente alguns para nós conversarmos. De uma forma geral, perceba que Ellen White ela destaca como Paulo abriu mão dos seus direitos e como nós teremos que abrir mão dos nossos direitos. Mas, da mesma forma que as pessoas que viram Paulo abrindo mão do seu direito foram impactadas, as pessoas no tempo do fim, as pessoas que forem levadas a tribunais por defenderem o seu ponto de vista, defenderem a verdade bíblica, também serão bons exemplos, serão testemunho para as pessoas ao redor, para que elas entendam também a mensagem do Evangelho. Então aqui eu quero destacar, como nós estamos conversando, uma pequena frase que ela fala sobre ter o privilégio de levar a luz diante daqueles que são chamados os grandes da terra. Paulo fez isso. Jesus fez isso. Os apóstolos fizeram isso. Por quê? Porque eles entendiam que o maior de todas as coisas era Deus, era Cristo Jesus. Não existe outro nome que compensa ser salvo. Então, independente se eles iam pregar o Evangelho para a pessoa mais pobre ali, ou para o maior da terra, para o rei, para o imperador, eles falariam de Cristo Jesus. E aqui tem um ponto importante para nós destacarmos. Muitas vezes nós pregamos o nosso Evangelho para os nossos iguais. Quando eu falo iguais, eu falo de classe social, ou até do contexto social. Mas esses apóstolos, Cristo, eles ultrapassaram as barreiras sociais, tanto para cima quanto para baixo. Eles pregaram o Evangelho para pessoas que estavam em situações mais delicadas do que as deles, mas também pregaram o Evangelho para as pessoas que tinham muito mais condições financeiras do que eles. Os grandes da terra conheceram a mensagem de Cristo. Os grandes da terra naquele tempo, obviamente, assim como durante os séculos da perseguição, os reis conheceram a mensagem de Cristo. E aí eu pergunto para você estaria disposto a ir à frente de um tribunal, de um juiz, para pregar o Evangelho lá também, para que pessoas possam conhecer o mesmo Cristo que você conhece? Você está disposto a abrir mão da sua ideologia social, da sua ideologia política, para pregar o Evangelho? Está disposto a entender que todos merecem a salvação, independente da sua história, independente do seu passado, independente de tudo que eles fizeram? E que, para isso, muitas vezes você vai se colocar em situações desconfortáveis, situações desfavoráveis, situações das quais os seus direitos estão sendo questionados? Você está disposto a abrir mão de todas essas coisas para que o reino de Deus possa crescer mais e mais? Lembre-se, a obra não é nossa. Cristo nos dá o privilégio de pregarmos o Evangelho. Mas se nós não pregarmos, as pedras pregarão. Disso você pode ter certeza. Cristo não precisa de nós na pregação do Evangelho, mas Ele nos dá o privilégio e nós devemos agarrar esse privilégio e trabalhar por esse privilégio. É uma ordem que nos foi dada, mas nós temos o livre-arbítrio de escolhermos colocá-la em prática ou não. Da mesma forma que nós temos o livre-arbítrio de aceitar Jesus ou não. Assim como nós temos que ter o livre-arbítrio de abrir mão dos nossos direitos ou não. Mas, uma vez que nós entendemos o poder e a necessidade da mensagem do Evangelho, por que nós escolheríamos não levar essa mensagem a outras pessoas? Por que nós escolheríamos ficar com os nossos direitos e não pregar o Evangelho? Então, nós precisamos realmente refletir, porque a volta de Cristo está muito breve, está muito próxima. Nós entendemos que a perseguição irá aumentar mais uma vez, da mesma forma, ou melhor dizendo, pior do que já foi na história. A perseguição ao povo de Deus será pior do que qualquer registro que já aconteceu. Então, nós precisamos realmente estar preparados, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, para que nós possamos passar por isso, proclamando as boas novas do reino, sendo um bom testemunho para cada pessoa que nos vê, para que pessoas possam ser convertidas por Cristo Jesus. E nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez, meu Pai, o Senhor fala ao nosso coração e dessa forma nós entendemos que muitas vezes nós teremos que abrir mão dos nossos direitos para continuar pregando a Tua mensagem. Que é um privilégio que nós temos e que nós
precisamos abrir mão de vários preceitos e conceitos que nós temos para continuar pregando o Evangelho. Que nós não devemos pregar o Evangelho simplesmente para os nossos semelhantes, em pensamento político, social, mas tanto para os que estão abaixo de nós nesse contexto, quanto para aqueles que estão acima de nós nesse contexto, meu Pai. Que possamos realmente levar a mensagem a todo mundo, assim como o Senhor, quando veio a essa terra, fez, assim como os apóstolos fizeram, assim como Paulo fez, porque não existe nada mais importante do que as pessoas conhecerem o Teu nome e dessa forma serem salvos. Fique conosco, meu Pai, nos dê sabedoria nessa caminhada, nesse trabalho, e também perdoe os nossos pecados, bem como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui embaixo. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o conteúdo é de relevância e dessa forma você pode auxiliar para que mais pessoas conheçam a Cristo Jesus através aí da recomendação do YouTube. Mas também você pode participar de forma direta, clicando no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu faço aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Espero que você tenha uma sexta-feira abençoada, um santo sábado na presença do Senhor e domingo estou de volta aqui neste canal com a lição 9 que tem como tema a igreja perseguida. Um forte abraço a todos e até mais!